O Irã vem cantando vitória, Israel também. É possível, nesse cenário, apontar um vencedor nessa guerra dos 12 dias, quando o Irã já começa a dizer que os seus empreendimentos nucleares não foram derrotados, né? De fato, a gente tem visto aí uma série de declarações dos dois lados afirmando que obtiveram sucesso, mas eu acredito que a gente pode avaliar como que Israel tendo mais vitórias do que o Irã nesse conflito. Isso porque a gente observa que nos últimos meses o regime iraniano ele vem sofrendo uma série de derrotas impostas por Israel. O regime iraniano, ele, desde que houve a Revolução Islâmica em 79, ele tem como um dos seus objetivos a destruição do Estado judeu. E as principais maneiras que o Irã busca alcançar esse objetivo é, primeiro, buscando ter uma arma nuclear e também financiando grupos terroristas para atacar Israel. Então, o Irã é o principal financiador do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica, dos Houthis do Iêmen, também de grupos terroristas na Síria. E desde que houve o massacre do 7 de outubro, lá em 2023, contra Israel, que Israel tem enfraquecido as capacidades desses grupos terroristas. Não é à toa que a gente viu agora, nessa guerra atual, o Hezbollah, por exemplo, não entrou em guerra para apoiar o Irã, porque ele está muito enfraquecido depois da guerra de Israel contra eles lá no Hezbollah, lá no Líbano. Ao mesmo tempo, também, que a gente observa na própria Síria que o regime de Assad, que era aliado do Irã, ele caiu por conta dessas derrotas. E agora a gente teve esses ataques que Israel realizou em solo iraniano, que foi uma grande humilhação para o regime de Teherã, a ponto de Israel ter conseguido controlar o espaço aéreo do Irã durante alguns dias. A gente teve bombardeios contra instalações nucleares chaves para o governo, e embora o Irã afirme que esse atraso não foi tão grande, que esse dano que Israel causou não foi significativo, a gente não tem ainda como avaliar isso, porque não houve uma verificação independente nem por parte de Israel, nem pelos Estados Unidos, mas isso pode muito bem ser parte desse discurso do regime iraniano, de querer se mostrar como vencedor para manter a sua legitimidade, não só com a própria população, mas também para fazer pressão aos países árabes que rivalizam com ele ali na região do Oriente Médio. Agora chamando o pastor Luiz Saião para conversa. Pastor, o senhor conhece muitos árabes, o senhor disse que conversa com muitos árabes, tem muitos amigos. Qual a posição, o peso do Irã ali no Oriente Médio? Olha, muita gente não tem ideia de que o Irã não tem nada a ver com a realidade árabe. Os iranianos são outra etnia, falam uma língua de perfil indo-europeu, eles se entendem num protagonismo diferenciado na região, e, além disso, eles têm no Irã predomina uma proposta religiosa islâmica xiita que é muito diferente dos sunitas. Então, no ambiente geopolítico, ali existe uma certa rivalidade que envolve Irã, Arábia Saudita e Turquia. E o que muita gente não entende, porque a gente acaba pensando de maneira meio dualista e simplista, achando que está todo mundo ali contra Israel, e não é o caso. Alguns países árabes hoje estão muito mais próximos de Israel, né, como é o caso da própria Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Bahrein. E o Irã, na verdade, não é por causa do povo iraniano, que é um povo extraordinário, com uma história muito bonita, inclusive de simpatia e conexão histórica com Israel. O regime iraniano é um regime isolado na região. O Irã não é visto só como uma ameaça para Israel, para os países do Golfo também. E isso se trata de um regime que tem uma proposta de dominação na região, e como muita gente às vezes não percebe, ele quer apenas usar os países árabes, inclusive a causa palestina, para os seus próprios fins. Então, é muito triste. E o nosso desejo é que todo esse caminho equivocado de terror e de jihadismo seja encerrado na região para que a gente tenha paz para todos. Agora, Sabino, o chefe militar de Israel, Eyal Zamir, ele disse nesta terça-feira, após o cessar-fogo, que a campanha contra o Irã não acabou, mas que era uma fase significativa que estava chegando ao fim e que Israel está entrando numa fase nova.
O foco agora vai ser Gaza? O que significa exatamente essa afirmação, essa posição? Bom, de fato, como eu estava mencionando anteriormente, esse objetivo do Irã de destruir Israel não é algo recente. Então, desde 79, que o Irã vem travando com Israel uma guerra por procuração, uma guerra nas sombras. Só que a gente não tinha chegado a uma escalada tão significativa como essa, na qual Israel fez bombardeios diretos ao Irã, e principalmente contra esses alvos nucleares. Ano passado, a gente teve o primeiro enfrentamento direto entre o Irã e Israel, com o Irã realizando ataques contra Israel em abril e em agosto do ano passado. Mas agora, de fato, o foco parece ser Gaza, porque lá é onde tem um dos últimos bastiões dessa resistência iraniana, que seria o Hamas. Então, por um lado, com essas perdas que Israel infligiu ao Irã, na guerra atual, a gente tem um Irã que ele ficou mais fragilizado, principalmente em relação a esse objetivo de ter uma arma nuclear. Isso aí foi algo que foi retardado, pelo menos por enquanto. Hoje o desafio que Israel enfrenta acaba sendo o Hamas, porque o Hamas ele controla ainda pedaços da faixa de Gaza, e não apenas isso. A gente não pode esquecer que ainda tem 50 reféns israelenses que estão na faixa de Gaza, que foram sequestrados no massacre de 7 de outubro de 2023. Então, para que Israel consiga chegar aos seus objetivos, consiga manter a sua segurança, o Hamas ele não somente precisa ser derrotado, como ele precisa sair do poder da faixa de Gaza. Então, esse é o momento de pensar em como que vai ser o dia depois do Hamas em Gaza, o que vai acontecer, assegurar que o grupo terrorista não permaneça no poder, porque se ele permanecer, como o próprio Hamas já falou, vamos buscar ter novos 7 de outubro. Então, para que a solução seja realmente alcançada, a gente tenha paz, tanto para israelenses quanto palestinos, o Hamas, de fato, tem que ser derrotado, e para isso os reféns israelenses têm que ser libertados.